Bom, eu vou trocar de assunto, nós vamos falar sobre segurança agora. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ele anunciou nesta quarta-feira a troca do comando da Guarda Civil Metropolitana. O inspetor Eduardo de Siqueira Biá substituiu Joel Malta de Sá, que chefiava a corporação desde 2009. Nós já havíamos falado por cima, acho que semana retrasada, se eu não me engano, sobre esse assunto, que continua. O que vai acontecer na estrutura? Olha, a Guarda Civil Metropolitana, ela tem um problema. Ela começou muito bem, que foi instituída pelo Jânio Quadros, né? Tem muita gente que não pegou essa época. E aí o que ocorreu? Ela foi muito bem estruturada e se iniciou, tivemos milhares de problemas na época. Ela se fortaleceu. Hoje você tem um efetivo de mais ou menos quase 6 mil homens, né, na cidade de São Paulo. É pouco. Ontem, inclusive, eu até mencionei, você tem aí 300 viaturas que são alugadas, que é um absurdo isso, ou seja, tem que ser o patrimônio do Estado, é mais barato do que locar. Então esse é um problema da Guarda Civil Metropolitana. Você tem, para você ter uma ideia, dos 6 mil, 1.200 homens estão fora da corporação, licenciados, né? Ou seja, vai ter que trazer, aliás, é o maior desafio do inspetor Eduardo Siqueira, que é o comandante, é justamente fazer, aplicar aliás, ele já diz, ele já declarou que vai aplicar um curso, alguns cursos para poder motivar essas pessoas a retornarem aos trabalhos, porque nós estamos falando de 20% do efetivo, tá? Então, uma cidade como São Paulo, é lógico. E o grande desafio é do atual secretário, que é o Roberto Porto, que assumiu agora a Secretaria de Segurança Municipal, que vai ter que colocar ordem na casa. Sim. Você tem um problema da lei delegada, ou seja, da operação delegada, que a Polícia Militar, em convênio com a Prefeitura, disponibilizou quase 5 mil homens. Hoje você tem quase 7 mil homens, mas na verdade trabalhando 3.900 e poucos homens fazendo essa operação delegada, ou seja, fazendo trabalho no lugar da Guarda Civil Metropolitana e de uma certa forma você acaba desprestigiando a Guarda Metropolitana. Então, quando você faz uma operação delegada, não pode só ser a operação delegada, mas você também tem que valorizar a Guarda Civil Metropolitana, porque você sabe, os carros estão ruins, ou seja, uniformes, armamento, você não tem uma estratégia para poder reestruturar a Guarda Civil, né? As pessoas estão desmotivadas, o salário é péssimo. Então, na verdade, o desafio do atual secretário de Segurança, o Roberto Porto, é exatamente isso, ou seja, colocar ordem na casa, né? E o importante, a Guarda Civil Metropolitana, ela tem uma função que é o policiamento comunitário, que aliás a própria ONU já se manifestou. Você só consegue resolver um problema de segurança a partir do momento que você leva o policiamento próximo à comunidade. Então nós temos 96 distritos em São Paulo. Você tem que levar a Guarda Metropolitana para dar esse suporte comunitário para essas pessoas, para a periferia. Aqui na Paulista nós não precisamos da Guarda Civil Metropolitana, entendeu? O que nós precisamos é esse pessoal dando um suporte para as regiões mais longínquas, né? As regiões mais periféricas da cidade, né? E não é no sentido só de policiamento, né? Porque em que pese o policiamento é atribuição do Estado e não necessariamente da Guarda Civil, mas ele pode fazer o combate. Só a título de informações, o maior número de flagrante delito registrado, quem faz é a Guarda Civil Metropolitana, por incrível que pareça, não é a Polícia Militar. Não, porque na verdade a Guarda Civil ela está muito na periferia, ela está ali fazendo a ronda tal, e acaba fazendo os flagrantes delitos, né? Ou seja, os crimes. Então esse é o desafio e é isso que vai ter que ser feito, vai ter que reestruturar. Precisa de um investimento. O ano passado eu fiz um projeto, inclusive, sobre a questão da Guarda Civil Metropolitana. O orçamento da Guarda Civil de São Paulo são 400 milhões para esse ano. Precisa de no mínimo R$1 bilhão. Precisa investir R$1 bilhão para poder aumentar o efetivo, para chegar ao patamar, porque hoje você tem um guarda para cada 1.600 cidadãos. Isso está fora das estatísticas, da orientação da ONU, inclusive, que
fala em 800, um guarda para cada 800 cidadãos. Então você vê que nós estamos o dobro. Então nós precisamos pelo menos dobrar esse efetivo para 12 mil homens, né? Então, para poder começar a melhorar a médio e longo prazo. E esses homens serem bons homens, porque toda essa mudança aconteceu por conta de um vídeo que foi divulgado de um guarda sem a farda, né, agredindo um skatista. Exatamente. Esse guarda civil foi afastado por 120 dias e obviamente é uma punição e tem que ser punido mesmo. Aquele que foge das regras da corporação, ele tem que ser punido, não tem outra alternativa. Mas esse assim, de uma forma bastante uma pincelada, essa é a situação da Guarda Civil Metropolitana. Ela tem que ser reestruturada e precisa colocar dinheiro, né? Essa semana mesmo nós comentamos que o Ministério da Justiça, o governo federal, gastou só 24% verba destinada à segurança pública, foram gastos só 24%, ou seja, tinha 3 bilhões e pouco para ser gasto, gastaram só 700 e poucos milhões. Então precisa investir dinheiro, ou seja, é dinheiro carimbado, como nós chamamos. É dinheiro que se você não gastar dentro do exercício, você não pode gastar no ano seguinte. Então nós perdemos 2 bilhões e pouco que poderia ter sido investido em segurança. Mas já é um dinheiro que existe, por que não é utilizado? Às vezes a falta de políticas, né? Ou seja, a falta de distribuição. Por exemplo, São Paulo precisa mais de 600 milhões para poder resolver. Podia ter pedido dinheiro para o governo federal. Então precisa pedir, né? Precisa fazer projetos, precisa apresentar projetos para o governo. Eles precisam se organizar melhor. Precisa se organizar, precisa ter gestão, né? Ou seja, gestão. Quem não tem gestão não consegue montar um projeto para poder pedir para o governo federal. O governo está lá, deveria ter distribuído, não distribuiu esse dinheiro para os estados todos. Nós estamos falando para o estado inteiro. Sim, né? sim. Para o estado não, eu estou dizendo para o Brasil inteiro. 3 bilhões e pouco para o Brasil inteiro.